Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Mensagem presente na revista Reformador, de 67, página 218, igualmente no livro Bênçãos de Paz, capítulo 1. O versículo: Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Mensagem intitulada O Caminho do Alto. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar, guardar, com o amparo do Mestre Divino. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas, as investidas do mal. Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando, buscando entesourar-lhe os valores imperecíveis, eternos. Não possuímos a inexpugabilidade, invencibilidade moral. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria residência contra o assédio das tentações. Não nos galardoamos, não nos coroamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Não atingimos o sentimento imaculado, puro. Entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos, já nos preparamos, a pouco e pouco, para a aquisição do amor puro. Não entremostramos, ou seja, não nos despertamos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assinalamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto lhe invocando a proteção para a travessia das horas difíceis. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos, compararmos-nos hoje com o que éramos ontem. E ao nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, vaidade, arrogância, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 15 de sua primeira epístola, primeira carta aos Coríntios.
Dos servidores do Senhor, sei que vou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Um breve comentário. Em todos os momentos em que buscamos compreender como é realmente vivenciar e transformar e progredir para Deus no programa que foi apresentado pelo Cristo, chamado Boa Nova, nesse exemplo de vida, esse exemplo de amor que o Cristo nos brindou e nos favoreceu em proporções incalculáveis, fica aquela dúvida, afinal de contas, como sai do ponto A e vai para o ponto B? Qual caminho traçar? Como eu devo conduzir a vida? Como eu devo conduzir o progresso do meu mundo íntimo? Como eu devo conduzir o caminho para o alto? Por isso a página Emmanuel muito sabiamente colocou o título O Caminho do Alto. Porque, afinal de contas, é muito difícil, na nossa constituição hoje, moral e intelectual, entendermos como se evolui algo que nem sequer percebemos. Ainda temos muitas dificuldades, muitos defeitos e uma distância realmente absurda da perfeição. Então, quando Paulo realmente se diz o menor dos menores dos apóstolos, igualmente não se diz nem sequer digno de ser chamado apóstolo, ele está fazendo menção a um período que foi muito marcante para a constituição psíquica dele daquele período, onde ele perseguia o cristianismo que havia sido iniciado junto à Casa do Caminho, com Simão Pedro e Tiago. Havia uma resistência muito grande do farisaísmo em compreender aquele trabalho, em compreender aquela divulgação daquela luz da verdade e, acima de tudo, compreender aquele amor que despontava em ações benéficas para com todos que ali buscavam ajuda e socorro e amparo. Então, realmente, Saulo de Tarso é o nome dele romano, o nome dele oficial é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, realmente, da cidade de Tarso, realmente no início, iniciou uma perseguição dura e até implacável, muito rígida e muito agressiva. Não era simplesmente combater uma ideia, mas exterminar realmente, fisicamente, todos aqueles que seguiam o ideal cristão. Não se podia animar outros pensamentos se não fosse o que era chamado de aceitável naquele grupamento. Então, Emmanuel inicia para a gente explicando de uma forma bem clara. Ainda possuímos muitos defeitos. Então, como é que alguma coisa que possui muitos defeitos, que se caracterizam mesmo nesse processo de evolução, nesse progresso moral deficitário, ou seja, muito deficiente ainda que temos, afinal de contas, como afinal podemos perceber esse processo de evolução da condição que estamos hoje? E Emmanuel foi bem direto em afirmar que todos nós já realmente guardamos muito amparo e muitos recursos do Mestre Divino. Nesses 2000 anos, o planeta realmente se transformou em grande escala. Não se vê a prática do morticínio sendo aluzida em todas as repúblicas e constituições como sendo a única solução para problemas, como era no início do Império Romano. E todos esses
esses progressos morais associados simplesmente aos homens foram influenciados pelo Mestre Divino. Foram influenciados inicialmente pelo exemplo dele. Cuidado com a máquina de morticínio. Vocês vão igualmente condenar pessoas inocentes. Como eu fui condenado. Ele já deu o próprio exemplo dele. Cuidado. É uma transgressão muito grave. Você não pode destruir aquilo que você não sabe construir. Você não pode desorganizar aquilo que você não sabe organizar. Compreenda as leis divinas. Se ajuste às leis divinas. Então, o Cristo, sim, ele auxiliou, enviando, é claro, dezenas e milhares de outros emissários para amparar, socorrer, estimular, dar novos rumos para as nossas consciências, dar novas orientações. Talvez esse não seja o melhor caminho, que tal esse? E essas sugestões foram trazidas por inúmeros colaboradores do Cristo. Então, Emmanuel enumera assim: não temos a santidade. Realmente não temos. Então vamos compreender que bênçãos são essas que já amealhamos, que já guardamos conosco mesmo. Então ele afirma, Emmanuel, não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas, as investidas do mal. Ah, mas como assim as investidas do mal? Por vezes irá surgir num determinado problema, numa determinada situação, mais de uma oportunidade de como proceder. Podemos reagir muito mal, ou podemos parar e pensar, peraí, eu não devo agir assim. Eu estou matriculado na escola do bem. Eu tenho que aprender a ser humilhado e ofendido e não reagir. E deixar a ofensa tomar o seu devido rumo, o silêncio. Eu não devo aceitar essa provocação. Eu estou na escola do bem. Eu não tenho a menor intenção de demonstrar, ou repreender, ou dizer que isso não deve ser feito, isso ou aquilo. Eu só quero responder às situações desajustadas com a minha ação no bem. Não com a minha ação de crítica, não com a minha ação injuriosa. Eu não quero mais aceitar o meu coração reagir mal. Não quero. Então todos nós podemos sim nos silenciar, podemos sim não criticar, não julgar e essencialmente não condenar. Porque estamos sim matriculados na escola do bem. Queremos ter experiências no bem. Sabemos que nós não temos a devida percepção de como transformar o mal. Nós não temos essa experiência. Geralmente escolhemos produzir um outro mal maior para tentar apagar o mal. Mas enquanto isso, a escola do bem ensina totalmente diferente. A escola do Cristo ensina, você quer apagar o mal? Você quer sufocar as consequências do mal? Produza o bem ao seu derredor. Até que chega um ponto em que os efeitos do mal não serão mais percebidos. E, acima de tudo, irá causar constrangimento em quem está produzindo o mal. Igualmente, só irá brilhar o bem. Então, não dispomos realmente de sabedoria. É verdade, nós não temos sabedoria. Mas já percebemos a importância do estudo. Diligenciando, ou seja, buscando entesourar-lhe, tornar esse conhecimento que aos poucos vamos absorvendo como um tesouro realmente extremamente valioso. Aonde? Guardando nos valores da alma, aqueles valores que são imperecíveis, são eternos. Então o tema da sabedoria, que é uma construção,
passa pelo processo do estudo. Precisamos estudar. Não há como buscar sabedoria sem estudar todos os recursos que nos são disponibilizados. Então ele continua: não possuímos a inexpugabilidade, a invencibilidade moral. Realmente não possuímos. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. E aqui seria interessante a gente fazer uma pausa e pensar um pouco. Afinal, qual é o objetivo de orar? É muito difícil as pessoas buscarem uma resposta perfeitamente elaborada, porque a maioria de nós gostamos de ter hábitos. Adquirimos hábitos, mas não percebemos qual é o objetivo desses hábitos. Quais são os marcos que queremos obter? Quais são os recursos que queremos amealhar com essa prática? Afinal, por que orar? Porque nós sabemos que nós não estamos vibrando na frequência do amor, na frequência da verdadeira moral cristã. Quando nós oramos, nós estamos primeiramente reconhecendo essa pequenez, esse grau pequenino que nós somos, e estamos buscando, no princípio da oração, desenvolver essa resistência. Então, quando ele comenta que estamos organizando a própria resistência, é porque nós estamos conversando primeiramente conosco mesmo. Primeiramente, estamos reconhecendo as nossas limitações. Primeiramente, estamos reconhecendo os nossos fracassos, as nossas incapacidades e pedindo ajuda para que possamos sustentar reações e ações diferentes das que fizemos no passado. Para que possamos desenvolver recursos que realmente nós não possuímos. Recursos da paciência, da bondade, do perdão, da compreensão. Então, quando nós oramos, temos que ter o perfeito reconhecimento que, nesse momento da oração, precisamos reconhecer quem nós somos. Que sim, no fundo, nós corremos atrás das tentações. Uma vez perguntaram para Chico, afinal, Chico, como podemos definir o que é a tentação? Como assim uma tentação? E Chico deu uma explicação muito, muito legal. Ele explica da seguinte forma: a tentação é bem simples. É como se fosse um cachorro raivoso, zangado, correndo atrás de você e você correndo, se afastando dele. Mas de vez em quando você olha para trás e fala: ai meu Deus, eu estou doido que ele me pegue. Então, o problema todo das tentações é que o assédio ele só existe, ou seja, esse assédio das tentações só realmente produz eco no nosso mundo íntimo, porque, de certa forma, ainda temos vínculos com essas tentações. Então, se nós gostamos de tudo criticar, de tudo falar mal, ou seja, maledicência, sempre utilizar os recursos da observação e da fala para produzir, destacar eventos que classificamos como mal e ruim, se empreendemos a maledicência com frequência, quando surgir um momento em que você observa algo de mal, que você classifica como mal, você fica naquele duelo. Devo comentar ou não devo? Devo buscar comentar por outras justificativas ou não? O que devo fazer? Então nos sentimos atraídos para executar o que o nosso mundo íntimo já executou no passado. É esse o problema. Enquanto deveríamos parar um momento e pensar: não, eu não quero mais ser assim. Eu não suporto ser como eu sou atualmente. Eu quero ser melhor. Então deixa eu orar e pedir: Senhor, me dê forças, recursos para resistir
para resistir a essa tentação. Porque eu não quero pensar mal de fulano, eu não quero fazer comentários levianos. Não quero fazer comentários irrefletidos, sem reflexão, sem ver quais serão as consequências do meu comentário. Por vezes comentários ingênuos, simples, provocam verdadeiras desgraças em famílias, em relações de convivência, por uma frase, uma fala impensada. Então, precisamos, nesses momentos, orar, porque tudo na vida está sempre demandando do nosso mundo íntimo a nossa própria resistência, e não dar braços ao mal, e não andar de braços dados com a discórdia, a destruição, a desestruturação. Então, quando nós oramos, nós pedimos: Senhor, eis aqui um pobre mendigo de condições espirituais. Eu não sei moralmente como me portar, com o melhor pensar dos outros e de mim mesmo. Peço ajuda, estímulo, amparo, para que eu possa ser inspirado a, quando observar alguma coisa de mal, eu orar pedindo ajuda para que ele está produzindo mal, para que ele seja ajudado, restabelecido, mas não com o princípio de querer acusar, condenar e destruir. Porque eu reconheço, Mestre, que tudo na criação pertence a Deus, e Deus valoriza extremamente todos os outros corações, todas as outras consciências espirituais, assim como a minha. Então nós temos que começar a meditar e analisar com muita calma como estamos orando. Porque senão vamos ficar pedindo situações e condições que já é o ponto B diretamente. Enquanto temos que pedir ajuda em coisas triviais, simples do dia a dia que nós falhamos. Temos que pedir ajuda nessas questões. Quando eu for humilhado e ofendido, eu não vou ficar zangado, eu não vou ficar irado, porque eu preciso passar pela prova da cólera. Eu preciso passar pela prova da pobreza. Eu preciso passar pela prova da riqueza. Eu preciso passar pela prova de, no momento chave, não ser egoísta. E para isso eu preciso, Mestre, esse é o pedido, que os novos caminhos que são patrocinados para o meu destino, eu possa angariar elementos pequenos para construir essa consciência, para construir esse novo molde de ser humano, um novo molde de um espírito bem-aventurado, que já superou todas as bem-aventuranças. Ele fica feliz quando está portando ou vivenciando qualquer uma das experiências das bem-aventuranças. Ele está contente porque ele entende qual é o objetivo, que é construir a sabedoria e o amor no mundo íntimo, como uma geratriz natural de ação e reação. Então, sim, ainda não possuímos invencibilidade moral. Falimos em muitos aspectos morais, mas temos que orar para absorver novas inspirações, para nos ligarmos a outras esferas, para realmente construir essa resistência no nosso mundo íntimo. Então, quando estamos orando, inicialmente, estamos conversando primariamente com a nossa própria consciência. Eu não consegui perdoar fulano. Eu não consegui aturar a fala que a pessoa, o Beltrano ou Ciclano disse. Eu não consegui aguentar a outra situação assim insensado que decorreu. Por que eu não tolerei? Por que eu não fui compreensivo? Por que eu não perdoei? Eu preciso me transformar. Eu preciso pegar esses pequenos fragmentos de experiências e construir uma resistência maior, uma resistência própria do meu mundo íntimo. E assim vamos estar, pouco a pouco, lutando,
uma construção genuína, consciente, contra o assédio das tentações. Então, Emmanuel continua e comenta igualmente: não nos galardoamos, ou seja, não nos coroamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Então existe uma grande abnegação, um grande desprendimento, um desprendimento que ainda não conhecemos, não reconhecemos, não temos como imaginar que almas são demandadas em extrema dedicação para um propósito maior do que ela mesma. Então esse perdão incondicional, nós estamos treinando, primeiramente desmontando o edifício do egoísmo, ou essa grande concha de altíssima resistência que construímos em volta do nosso coração. Mas como estamos desconstruindo isso? Exercitando-nos. Aonde? Em pequeninos gestos. De quê? De entendimento e fraternidade. Então a nossa verdadeira natureza é a fraternidade. Só que ela só se constitui com um esforço nosso, com um exercício. Somente com o exercício vamos desenvolver o verdadeiro entendimento e a verdadeira dimensão de fraternidade que irá desmontar o egoísmo basal, estrutural, fundamental que ainda animamos no nosso mundo íntimo. Então, realmente, esse capítulo do perdão incondicional é muito difícil ainda de ser edificado continuamente nos exemplos e nos constrangimentos dos nossos destinos. Mas eles existem para isso. Esse foi o traçado, esse foi o plano, para que possamos realmente, nas circunstâncias da vida da encarnação, sermos justamente ofendidos, sermos justamente vilipendiados, maltratados e desprendermos o perdão do nosso coração. Só vamos realmente exercitar o perdão sofrendo algo que vai demandar de cada um de nós entendimento e fraternidade. Eu entendo fulano. Fulano ainda está com o coração num azedume muito profundo. Ele ainda não sabe amar, assim como eu também não sei amar. Eu tenho que compreender o mundo íntimo dele. Eu tenho que compreender como ele vive e como ele transpira a vida, não a partir das minhas constituições psíquicas e dos meus ideais, mas observando que os ideais dele também estão deficientes, assim como os meus. E qual deve ser a consequência? Gestos, ações, pensamentos fraternos. Então, quando somarmos sempre o entendimento e a fraternidade, estaremos alavancando sim, para alcançar o quê? Um somatório de experiências que vai alcançar essa verdadeira vivência da grande abnegação, onde chegaremos um momento onde não existirá mais egoísmo. Aí sim estaremos vivendo a grande abnegação. Não atingimos o sentimento imaculado, aquele sentimento mais puro. Nossa, eu amo profundamente. Não ama. Nossa, eu tenho um sentimento genuíno, extremamente de carinho por Beltrano. Não tem. Não crie ideais e pensamentos irrefletidos. Cuidado. Analise sempre os seus sentimentos. Em que situações os seus sentimentos entram em modo pausa? Ou pior, ele sai da constituição de carinho, de zelo, de bondade e entra em modo crítica, destruição, zanga. Então, nós temos que observar que nós não temos ainda realmente o sentimento puro. Nenhum dos nossos sentimentos ainda são puros.
outros sentimentos se misturam com o nosso sentimento que a gente acredita ser puro. Mas Emmanuel continua: entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, então ele dá a dica. Como lutamos, afinal de contas, para desenvolvermos qualquer sentimento de uma forma mais pura? Temos que nos esforçar nessa disciplina. Empenharmos realmente, conscientemente. Olha, se eu realmente quero praticar o bem, se eu realmente quero ter um sentimento mais puro sobre certas ações que eu pratico, seja o simples fato de limpar um chão, seja o simples fato de lavar uma louça, ou produzir uma comida, qualquer ação, teremos que impor ao nosso mundo íntimo, se queremos realmente, nessas atitudes, nessas ações, colocar o nosso sentimento mais puro e realmente executar por amor. Realmente executar por amor. Não porque alguém está pedindo, não por ser uma necessidade, mas passar a viver, a agir por amor. Então, se queremos desenvolver esse sentimento mais puro, então vamos ter que fazer um esforço na disciplina, porque somos indisciplinados. Em que sentido? Precisamos analisar sempre as nossas inclinações e os nossos desejos. Eu estou inclinado a ter essa reação. E o meu desejo, na verdade, central, não é servir, é ser servido. Então, esse é um sentimento puro de amor? Ele tem como conduzir a um sentimento puro de amor? Então precisamos da disciplina, de exercer por vezes a mesma tarefa milhões de vezes, para ver como podemos fazer essas mesmas tarefas com mais carinho, com mais zelo, com mais atenção, com mais dedicação, conduzindo as nossas inclinações e os nossos desejos para os ideais de ser um bem para todos. E que isso promova alegria no nosso mundo íntimo. E aí vamos estar nos aproximando realmente de um sentimento de amor a tudo que nós fazemos de uma forma consciente. E ele comenta e destaca: já nos adestramos, ou seja, em termos de preparação, já nos preparamos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro. Então, todas as vezes que conduzimos o nosso dia, as nossas experiências com outros corações, com outras convivências, com todas as atividades, com todos os reinos, mineral, vegetal, hominal, angelical, como reagimos, como estamos entregando os nossos corações nas nossas ações do dia a dia. Estamos checando quais são as nossas reais inclinações e desejos? Estamos realmente empreendendo, querendo realmente agir por amor? Então, nesses pequenos fragmentos, nesses pequenos momentos em que vamos depositando amor no que nós estamos fazendo, estamos construindo realmente pouco a pouco a aquisição do amor puro. Então não faz sentido a aquisição do amor puro por um estalar de dedo, por uma dádiva divina. É uma construção, é um acúmulo de migalhas, é de grão em grão, grama por grama. Então, igualmente Emmanuel nos adverte, não entremostramos, ou seja, não despertamos ainda, de leve, o heroísmo da fé absoluta. Nossa, qualquer problema eu estou disposto a ter uma confiança, fé aqui no sentido de fidelidade, mas na tradução como confiança. Aquele heroísmo de confiança pura, absoluta, que todo o programa divino está certo, que tudo que Deus orienta no seu destino está certo e que Ele espera que você faça sempre o melhor. Ele espera que cada um de nós façamos o nosso melhor, com mais amor, com mais carinho, com mais desvelo. Não importa a situação. Ah, mas eu estou na beira da desencarnação. Você confia em Deus. Se Deus acredita que é um momento de parar de animar essa personalidade nesse corpo físico, é agora,
Ele sabe o que é melhor para mim. Eu confio, eu tenho certeza absoluta que Ele sabe o que é melhor para mim. Então, como ainda não temos esse heroísmo da fé absoluta, mas já assinalamos, já assimilamos, né? Já assimilamos o quê? Um grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz nos dias serenos, tanto quanto invocando a proteção na travessia de dias difíceis. Então, estamos ali, produzindo essa confiança. Porque como se produz confiança em qualquer convívio aqui na Terra? Com qualquer outra consciência, com qualquer outra pessoa. É uma relação de convivência. A confiança você constrói. É uma construção. Então ele está dizendo, nos dias de paz, nos dias serenos, nós reconhecemos ali a construção de um conjunto de situações harmônicas em equilíbrio e agradecemos, porque sabemos que nós não somos os produtores daquela paz. Aquela paz não fomos nós que produzimos. Está sendo governada e orientada para que possamos viver aquela condição de paz. E a gente agradece. Obrigado, Senhor, por me permitir vivenciar esses dias de paz e esses dias serenos. Muito obrigado. Está me auxiliando e muito na construção de novos valores no meu mundo íntimo. E igualmente, nos dias difíceis, nos dias horríveis, de extrema dor, de extrema situação difícil, gritamos e pedimos ajuda, solicitamos a proteção. A proteção para quê? Para não passar pelo problema? Não. A proteção para fazer a travessia. Para a travessia. Ou seja, Senhor, que eu não me revolte, que eu não abandone os pilares dos sentimentos que eu já via e que estou construindo, que eu não me perca em mim mesmo, que nesses grandes cataclismas que o meu mundo íntimo está gerando, de revolta, de descontentamento, de azedume, de chateação, que eu não me perca em mim mesmo. Então, quando ele invoca, quando todos nós estamos invocando a proteção para a travessia das horas difíceis, nós não estamos pedindo, por favor, não me mande horas difíceis. Não existe isso. Nenhum espírito foi tolhido, nem mesmo Cristo foi tolhido de passar por horas difíceis. Nem mesmo Cristo pôde ter essa opção. Lógico, ele não pediria essa opção. Mas o que ele pede? A proteção para passar por essa travessia, para deixar aquele exemplo para todos nós. Ele pede, faz prece ao Pai, ora, pede ao Pai. Já há uma relação ali de confiança. Jesus já construiu a confiança dele, absoluta em Deus. Nós não. Então nós temos que ter sempre o hábito de pedir, realmente invocar, solicitar a proteção para a travessia de problemas e admitir o meu barquinho do meu mundo íntimo, ele é frágil. Ele não aguenta muitas ondas. Ele não aguenta muitas pancadas. Se eu colidir em pequenos bancos de areia, racha, já vaza tudo, já estou afundando, já estou naufragando. Então nós temos que sempre compreender isso. Agradecer os dias de paz, que nos são patrocinados, e que igualmente os dias difíceis nos são patrocinados para nos descobrirmos, para nos reconhecermos. Amar, gerar sentimentos puros, maravilhosos, tentar animar sentimentos que nós ainda não sabemos do bem em momentos de paz é uma coisa. Mas igualmente nos momentos difíceis, vamos ter que aprender a ter essa confiança no Pai e animar sentimentos mais puros, mais nobres, mesmo atravessando dias difíceis. Então ele continua. Sem dúvida,
estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Não há expressão mais precisa para definir realmente a nossa distância da perfeição. É muito grande. Mas estamos caminhando, estamos saindo do ponto A para o ponto B. Vai levar muito tempo? Sim. Requer muitas experiências adversas e situações de contrariedade? Sim. Mas estamos caminhando. Então cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos. Ou seja, precisamos sempre nos compararmos hoje com o que éramos ontem. E ao nosso ver, feito isso, ou seja, sempre, Emmanuel comentando, do ponto de vista de Emmanuel, se a gente sempre faz isso, estamos sempre confrontando o nosso mundo íntimo. É aquela velha agenda, ou velho diário, que todos nós devemos ter. Eu tenho o objetivo nessa semana de ser mais benevolente do que realmente eu sou. De ser mais compreensivo do que realmente eu sou. Você é capaz, depois de uma semana, ou talvez de um dia para o outro, confrontar, ou seja, comparar de si para consigo. Eu estou conseguindo? Eu estou alcançando esse feito? Então, se nós estamos fazendo isso, cada um de nós pode, sem pretensão, ou seja, sem vaidade, sem arrogância, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo. Qual palavra é essa? Que está no versículo 9 e 10 do capítulo 15, também da carta aos Coríntios. Dos servidores do Senhor, sei que vou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Como assim o mais endividado perante a lei? Qual é a verdadeira dívida que nós temos diante da lei? A lei é de justiça, amor e caridade. Como estamos realmente em dívida com a lei de justiça, amor e caridade? Muitas pessoas acreditam que a lei divina é somente pelo que fizemos de mal. Essa é uma visão bem pequena. Mas eu vou lá e pago tudo que eu fiz de mal. Diversas pessoas acreditam assim. Eu fiz algo de mal. Eu vou reencarnar, vou sofrer o que eu fiz de mal, vou reequilibrar aquilo que eu fiz de mal, inclusive as consequências de todo o mal que eu pratiquei. Pronto, apaguei a falta. Sim, é verdade. Mas você continua endividada perante a lei. Isso não vai te eximir em relação à lei. Ué, mas eu já paguei tudo? Não, você esqueceu. A lei é de justiça, amor e caridade. Mas não entendi. Como assim a lei de justiça, amor e caridade? O que você está faltando dentro dessa lei? O seu verdadeiro nível de amor está adequado? O seu verdadeiro nível de caridade está adequado? O seu verdadeiro nível de justiça está adequado? Você já está vivendo condições mais nobres, mais dentro da marcha evolutiva, dentro da lei de progresso, dentro dessa reta inclinada que o Pai estabelece para todos nós. Aonde você se situa nessa reta? Você está abaixo da reta, você está em cima da linha, ou você está acima da linha ou na mesma linha? Quanto você já desenvolveu de justiça no seu mundo íntimo, de amor e realmente de caridade no seu dia a dia? A verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque se você não tiver desenvolvido isso, e se você não tiver desenvolvido o exercício das atividades por amor, você está em dívida com a lei. É esse o problema. Acreditamos que estar endividado com a lei significa, eu só tenho dívida para com
outras consciências, outras criaturas. Sim, claro que temos dívidas com outras consciências, outras criaturas, mas temos uma dívida muito pior, que são as dívidas com as leis divinas. Eu tinha que estar numa posição em que eu devia estar amando muito mais do que eu estou. Eu tinha que estar numa posição lá na frente em que eu deveria estar com as ferramentas do amor, ou seja, a caridade, a benevolência, a compreensão e o perdão mais desenvolvido, mais realmente disposto a exercê-los. E eu deveria estar com o olhar de justiça do Pai, mais com o olhar de justiça de Deus do que o meu olhar de justiça, do que a minha justiça pessoal. Eu quero abdicar da minha justiça pessoal e só querer saber da justiça de Deus. Que Deus a pratique e eu não. Quando nós não estamos nessa inclinação dessa reta, dessa marcha mínima, chamada progresso natural, progresso coletivo natural dos nossos grupamentos aqui da Terra, estamos em dívidas com a lei. Porque quando não estamos na marcha adequada, somos uma geratriz de problema. Nosso mundo íntimo continua sendo uma geratriz de problema. Então, nosso coração conseguiu apagar uma dívida, mas passou mais à frente e gerou mais 3 dívidas. Passa mais à frente ainda, gera mais 10 dívidas. Então, a lei divina, ela não se refere simplesmente ao tecido da consciência que nos envolve. É muito mais complexo que isso. Então, quando ele diz o menor e o mais endividado, perante a lei, qual o problema disso? É que precisamos desenvolver e os recursos que Deus já nos patrocina para estarmos, no mínimo, na marcha de progresso, da lei de progresso, que já está atrelada para os nossos destinos. Então, se esperava que naquela encarnação perdoássemos aquela situação mais difícil, e foi desenhada a encarnação para você estar naquele cenário mais difícil, e você decide não perdoar. Você passa a ter uma dívida com a lei. Lhe foi facultado perdoar e você disse que não vou. Lhe foi facultado compreender e você, não vou. Lhe foi facultado a agir com mais amor, porque é uma liberdade plena, é uma questão de consciência. Eu quero fazer tal tarefa por amor. Não, você só queria fazer por dinheiro. Não, você só queria saber se fosse reconhecido e valorizado por todos. Não só pelos familiares, mas por todas as sociedades do planeta. Então tem algum problema. Tem algum problema. Você está se tornando uma máquina de geratriz de problemas. Por isso esse endividamento perante a lei é tão difícil para todos nós realmente nos alavancarmos e nos desenvolvermos realmente. Mas, com a graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, é aquele momento que surge aquela consciência. Se eu penso, logo existo. Se eu penso, eu não sou simplesmente um corpo físico. Se eu percebo, se eu tenho essa consciência, se eu percebo que eu sou um espírito e agora eu descubro que eu sou imortal, eu já estive no planeta Terra e vou retornar inúmeras vezes, enquanto eu não estiver adequadamente atrelado às marchas de progresso que eu tenho que estar atrelado, na taxa de progresso que Deus está desenhando os nossos destinos. Mas essa situação foi eu que escolhi. Mas não foi. Não foi. Foi tudo desenhado para que você escolhesse certas situações que gerassem outros constrangimentos. Então, de súbito te dá uma vontade incrível de querer atuar numa certa profissão. E você vê facilidade naquela profissão. Lhe é patrocinado, fora do corpo físico, aulas. Lhe é patrocinado investidas de inspirações para melhor conduzir a sua ação. E vamos nos endividando perante a lei, criando dívida,
porque nos são facultados recursos, nos são patrocinados situações para que melhor nos comportemos, para que estejamos num certo espectro da convivência, com certos grupamentos, com certos indivíduos, e ali produzir o bem, e ali desempenharmos em amor e doação para com todos, e ali realmente brilhar os fragmentos que Deus colocou no nosso mundo íntimo de recursos que não são nossos. Não são nossos. Esperando o quê? Faça o seu melhor. Faça por amor. Faça o seu melhor. Perdoe. Faça o seu melhor. Compreenda. Faça o seu melhor. Produza mais bondade do que você está acostumado a produzir. Ou seja, seja mais benevolente. Então, sim, Deus está sempre nos patrocinando. E sim, nós já conseguimos executar algumas dessas partes que caracterizam quem nós somos hoje. E sim, esse hoje quem nós somos é muito melhor do que nós éramos há 2000 anos atrás. Não tem comparação. O Cristo, como representante direto de Deus, está patrocinando o nosso mundo íntimo e os nossos destinos para que possamos ser melhores servidores, para que possamos realmente aprender a amar e servir.